Amém. Que bom nós estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez. E hoje nós vamos continuar estudando as cartas de João. E hoje nós vamos estudar o 1 João, capítulo 4. Nós vamos ver os versos 1 ao 6. Amém? Quantos irmãos acham? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui. E eu peço a Ti agora, Pai, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Que o Senhor venha usar a minha vida, usar, ó Pai Todo-Poderoso, como um canal de bênção, que não seja a minha vontade, mas seja a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Que nós possamos aprender a Tua palavra, para que nós cresçamos e possamos ser edificados. Cuida de nós essa noite, fala com cada um, repreendemos desde já todo roubo, toda seta, todo laço do inimigo contrário à Tua palavra, Pai. Que nós possamos sair daqui edificados em um nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui na carta de João, Evangelho de João, capítulo de 1 João 4, deixa eu abrir aqui, a minha estava em Pedro ainda, 4, 1 ao 6, vamos lá, vamos ler juntos. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa que Jesus não veio, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Irmãos, no sermão passado, nós estamos estudando as cartas de João, nós aprendemos que na vida do cristão, o amor é a evidência da salvação. É uma das evidências da salvação no cristão, é o amor. Nós aprendemos que não é aquele amor de gostar, o amor marido e mulher, é o amor ágape, onde você ama a pessoa independente de como ela age com você. E você não age com a pessoa da mesma maneira que ela age com você, muitas vezes com maldade. Às vezes lá no seu trabalho, que dá vontade de cortar o pescoço da pessoa, você não corta. Dá vontade de você não falar com a pessoa, mas você fala. Dá vontade de você agir da mesma maneira, mas você não age. Por quê? Porque nós somos servos do Senhor. Então, mas é difícil, mas se eu quero ser um servo do Senhor, eu vou ter que aprender a agir dessa maneira. Porque o amor é evidência. Eu trabalho com um dependente químico, e toda vez que nós falávamos alguma coisa com eles, eles usavam essa ferramenta aqui, o diabo na boca deles, sempre assim: pastor, cadê o amor? Isso aí eu ouvia todos os dias, e ouço direto: cadê o amor? Quando eles erravam, falhavam, faziam algo lá, você ia corrigir, cadê o amor? Eu falo: estou corrigindo com amor, porque o que eu estou fazendo aqui, se fosse para realmente fazer o que vocês merecem, eu tinha que tirar vocês daqui, mandar vocês para casa. Mas eu estou corrigindo com amor. Então, o amor, ele é a evidência da salvação. Porque quando você olha para a pessoa, se ela diz que ela é crente, que ela é serva do Senhor, mas ela não tem esse amor, tem alguma coisa errada. Não segundo o pastor Nelson, segundo o apóstolo João nos ensina. Que duas evidências da salvação é reconhecer Cristo como Senhor e o amor que procede de Deus. E uma igreja que falta o amor, naquela igreja está presente o quê? A morte, porque não tem vida. O ódio, a indiferença que nós aprendemos a outra semana, que quando não tem amor eu sou indiferente, para mim tanto faz. Já viu isso? Olha, aquela pessoa para mim tanto faz. Sabe por que tanto faz? Porque falta o amor. Porque estou sendo indiferente. Porque se tem o amor, não tanto faz não.
Ela é errada, ela faz isso, faz aquilo contra mim, mas ela merece a salvação. Muitas vezes nós olhamos e agimos muitas vezes como, olha, para ele é pena de morte, para ele não tem jeito. Tem jeito, irmãos. Por isso que Jesus nos ensina a agir com amor. E quando existe o amor, quando eu falo na vida da igreja, quem que é a igreja? Somos nós. Quando há o amor, nós colhemos resultados em nossas vidas. Pode ter certeza disso. Você pode não colher resultados daquela pessoa que você está agindo com amor, mas você colhe resultados que vêm diretamente do trono de Deus. E hoje nós vamos estudar um pouquinho, que esse texto aqui nos ensina que quem é de Deus ouve a voz de Deus. Aqueles que são de Deus, o João está ensinando aqui, que aquelas pessoas que são de Deus, aquelas ovelhas, porque o que Jesus fala? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ele começa nos ensinando que quem é de Deus ouve a voz de Deus e resiste ao falso ensino. Porque ele está falando aqui de falsos profetas, falsos pastores, falsos ensinos. E existe uma grande diferença, irmãos, entre aqueles que são de Deus e aqueles que são falsos profetas. E nós vamos nessa noite aprender um pouco sobre isso. E no verso 1, João fala assim, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, quem é de Deus, ouve a voz de Deus e faz o quê? Avalia o que está sendo ensinado. Às vezes as pessoas, elas não avaliam o que estão ensinando para elas. E eu falo assim, para vocês avaliarem o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou ensinando aqui. E nós temos que avaliar o que é nos ensinado. Porque João está ensinando, não creiam em qualquer espírito. O que ele está falando assim, não creiam em qualquer ensino. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, né, nós podemos dar crédito a qualquer espírito. Nós nos examinamos. Aí a pessoa vem e aquela frase bem conhecida, eis que diz o Senhor. Faz isso. Eu, quando me converti, eu comprei um negócio, um grande negócio, né, para mim. Isso aí, eis que diz o Senhor para você comprar. Eu comprei. Sabe o que eu ganhei com aquele negócio? Um processo. Perdi tudo. E um belo dia eu cheguei em casa, eu tinha um bom dinheiro na minha conta. E de repente, a hora que eu fui ver aquele processo que foi perdido, eu cheguei em casa e falei, Sônia, limparam a minha conta. O governo, o juiz mandou tirar todo o meu dinheiro da conta por causa daquele processo, daquele comércio que eu comprei. Por quê? Porque eu era novo convertido e não sabia discernir o que era de Deus e o que não era de Deus. Então, primeiramente, quem é de Deus, ouve a sua voz e avalia o que é ensinado. O que é que estão me ensinando, né? E então, nós quando nos é ensinado, João nos ensina a termos o que? Uma atitude de alerta. Por isso que ele fala assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Não deis crédito a qualquer ensino. Irmãos, nós temos que aprender isso. Nós temos que, como João fala, todo ensino, por isso que é necessário conhecer a Bíblia. Por isso. Porque todo ensino que nos vai ser dado, nós temos que passar pelo crivo das Escrituras. O que diz a Escritura em relação a isso que estão me ensinando? Bate. Então, tudo bem. Agora, se não bate, não posso aceitar esse ensino. Pode ser de quem for. Pode ser do meu melhor amigo. Pode ser de um parente. Pode ser de quem for que está dando aquele ensino para mim. Não bate com a Escritura. Eu não vou poder aceitar o que o João está ensinando. Eu tenho que ter uma atitude de alerta. Todo ensino que estiver fora da Bíblia, para mim que sou cristão, eu tenho que rejeitar. Por isso que necessário é nós conhecermos a Bíblia. E a palavra do Senhor fala assim, o meu povo se perde porque lhe falta conhecimento.
Então você vê pessoas fazendo coisas que você olha assim e fala, meu Deus, olha o que a pessoa está fazendo. Muita gente acha, olha que espiritual, olha que coisa do outro mundo, né? Vem de Deus, mas quem conhece a palavra sabe que tudo aquilo ali é simplesmente algo que não procede da palavra. Então João ensina que eu tenho que ter uma atitude de alerta. Então eu tenho que estar sempre alerta no que é me ensinado. E sempre alerta no que é ensinado na igreja. Eu tenho que estar alerta. Você tem que estar alerta no que eu estou pregando aqui. Você tem que conhecer a palavra. Você tem que ler a Bíblia. Para você não comer aquilo que eu quero que você coma. Mas que você coma o que a palavra quer que nós comamos. Então o que João está ensinando aqui é porque nós, primeiramente, nós temos que avaliar o que nos é ensinado. Sabe? Eu sempre fui assim, para mim poder fazer algo, para mim comprar um carro, eu vou lá e quero saber tudo desse carro. Tudo que eu vou fazer. A Sônia fala, nossa, como você é chato. Eu falei, não é que eu sou chato, eu quero saber. Eu quero saber. Eu não vou lá, eu não entro na loja e me dá esse carro aqui. Ou me dá isso aqui, me dá essa roupa, me dá esse notebook. Quem me conhece o tempo todo aqui sabe, né? O Felipe é um deles que eu vi perguntando para ele, Felipe, tal coisa, como que é? Ah, pastor, é assim, não sei o que lá. Eu pergunto, por quê? Porque eu não vou fazer nada sem eu saber. E quando eu me converti, eu fui para a igreja e eu fui querer saber. Aí eu fui estudar as escrituras para ver se tudo aquilo que era me ensinado estava correto. Teve uma outra situação também que foi me ensinado e eu fui naquela, não era novo convertido, não sabia, eu fui, irmãos, eu quase fui à bancarrota por ouvir ensinamentos errados. Então, nós temos que avaliar o que está sendo ensinado para nós. Por isso que eu tenho que ler Bíblia, sabe? Porque senão a pessoa engana, olha e fala. Já viu a pessoa que ela, me falaram que é isso, me falaram, mas é isso. E a pessoa sai falando para todo mundo que é aquilo. Eu lembro que uma vez a Sônia estava grávida e a pessoa falou para ela assim que não podia andar de avião, porque se fosse andar de avião, ia explodir a barriga lá no olha que coisa, que explode. Então tem coisas que a pessoa, ela não sabe de nada, mas ela ouviu falar. E muitas pessoas passam vergonha, por quê? Porque hoje, com a internet, com tudo, você lê, você sabe os assuntos, a pessoa está falando algo que não tem nexo nenhum. Por quê? Porque ela não sabe o que está falando. Então, por isso que é necessário examinar aquilo que está sendo ensinado para nós. E principalmente aquilo que eu estou ensinando para vocês nessa noite. Tem que avaliar. Será que é isso que João fala, que o pastor está falando? João fala para nós, primeiramente, termos uma atitude de alerta. João fala também para nós termos uma atitude de cautela. Ele fala assim, antes provai os espíritos para ver se procedem de Deus. Eu tenho que provar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. O que é provar? É averiguar, irmãos, se aquele ensino, quando está falando de espírito aqui, está falando do ensino. Porque a Bíblia fala assim, ouça aquilo que o espírito fala às igrejas, que o anjo fala às igrejas. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que averiguar se o ensino é realmente de Deus, se aquele ensino é verdadeiro. Eu tenho que averiguar, eu tenho que olhar. Então, porque eu tenho que de novo falar, eu tenho que pegar o ensino e colocar no crivo da Bíblia. Às vezes você vai num lugar, eu já ouvi tantas coisas, irmãos. Um dia eu fui num culto e a pessoa falou assim, sabe, qual foi o primeiro milagre, irmãos, que Jesus fez? Quem sabe? Transformou água em vinho. Aí eu fui num culto que eu ouvi uma revelação. E aquele rapaz pregando falou, Deus me revelou que o primeiro milagre não é esse que está na Bíblia. Que Jesus transformou água em vinho. Eu fiquei sentado esperando, falei, o que ele vai falar? Ele falou, primeiro milagre, Jesus ressuscitou João Batista no ventre da mãe dele. E a igreja pulava, glória a Deus, aleluia. Eu olhando, falei assim, porque quando Maria chegou ali perto da prima, ele se mexeu, que ele estava morto, ele reviveu. Eu falei, misericórdia. E a igreja pulava e sucumbia. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou falar que esse é o primeiro milagre, sendo que a Bíblia nos ensina que qual que é o primeiro milagre? Jesus transformou água
em vinho. E quem não conhece, pulava, sucumbia. E ai de você, se falasse que não estava certo aquele ensino. Quem foi embora foi com aquele ensino. Quem sabe tem pessoas ensinando até hoje que o primeiro milagre de Jesus foi ressuscitar João Batista no ventre da mãe dele. Então nós temos que tomar cuidado, ficar cautela. Eu tenho que averiguar, então eu tenho que colocar o crivo. E ele fala também que eu tenho que ter outra atitude, tenho que ter cuidado com os falsos mestres. Fala assim, porque muitos têm saído pelo mundo afora. Porque muitos profetas, falsos profetas se têm levantado no mundo afora. Irmãos, nós temos que tomar cuidado para nós não sermos enganados por eles. Porque eles vão falando. Muitos profetas, e não sou eu que estou falando, João está falando que muitos profetas, falsos profetas, eles vão ensinando as coisas pelo mundo afora. Mas quando a igreja está firmada na palavra, quando a igreja que sou eu e você, nós estamos protegidos, que pode vir ensinar o que quiser, que nós não vamos aceitar aquele ensino. Muitas vezes a pessoa até abre a porta da casa dela. Ensinos errados. Tem religiões que ensinam que Jesus não é Deus. E a pessoa está lá. Jesus é um anjo. Sabe, a pessoa está lá comendo. Jesus não é Deus. Outras falam que ela vai lá e ela se batiza pelos mortos. E a pessoa, ela está lá. Outras ensinam, pede à mãe que o pai, que o filho responde. Não posso. A Bíblia fala que todos morreram. Estão esperando o dia do juízo final. Paulo, eu não posso pedir nada para o apóstolo Paulo, uma bênção, mas Paulo está morto esperando o dia do juízo final. Eu não posso pedir nada para João, para Pedro, para Isaías, para Jeremias, para nenhum deles. O único que se ressuscitou foi Jesus. Então, muitas vezes é ensinado isso. Olha, falsos ensinos, falsos profetas. Então, quando eu estou próximo da palavra, quando eu conheço a palavra, eu estou protegido disso aí. Pode falar o que for, pode querer me ensinar o que for. Amém. E amém. E amém. Amém? Então, é isso que ele está ensinando. E também aqui, no versículo 2, fala assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Então, outra situação é que João está falando ali, que quem é de Deus, ele denuncia o falso ensino. Quando a pessoa vem com falso ensino, quem conhece a palavra de Deus, ele denuncia. Por isso que é necessário eu ter uma posição doutrinária forte. Eu tenho que conhecer a palavra. Então, João que está falando aqui, ele está falando de cristologia. O que ele está falando? Ele está falando que primeiro, que Cristo, ele veio em carne. E afirmando a natureza humana. E segundo, que Cristo é proveniente de Deus, que ele é Deus, afirmando a divindade. Por quê? Porque os gnósticos lá estavam falando que Jesus, ele não estava ali em carne, era o tipo de um espírito andando. E muitas vezes, como eu falei, tem religiões que falam que Jesus não é Deus. Tem pseudo de ser uma religião, vamos colocar assim, cristã, mas não é. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter uma posição de doutrinária, eu tenho que saber que Jesus é Deus. Eu tenho que saber que um dia Jesus, ele veio e ele se fez homem. Ele veio como carne, ele nasceu no ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus, ele andou aqui na terra, e Jesus, ele era 100% homem, e 100% Deus. Não era metade homem, metade Deus, não. Ele era 100% homem e 100% Deus. E ele só usava o poder, a deidade que ele tinha, para ajudar o próximo. Ele nunca usou a deidade dele em prol dele. A não ser uma vez que vieram cobrar impostos e Pedro não sabia como ia pagar os impostos. Jesus falou para ele: Pedro, vai lá e pesca um peixe e tira lá 2 estáter lá e paga o imposto para nós. Mas Jesus, o tempo todo, ele era homem, 100% homem e 100% Deus. Então ele sofreu as dores. As pessoas, ele era Deus, então ele não sofreu dor nenhuma. Sofreu.
sofreu toda a dor lá no Calvário. Tanto é que quando ele ia ser crucificado, ele olhou para o Pai e falou assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse sofrimento, afasta de mim a cruz. Mas se não, que seja feita a vossa vontade. Então, negar, aí está falando aqui que quem negava que Cristo era humano e veio em carne, estava praticamente fazendo o quê? Ele está afetando a doutrina da expiação. O que é a doutrina da expiação? É quando Jesus ele morreu na cruz no nosso lugar, ele morreu no nosso lugar. Isso que é a doutrina da expiação. Então eles estão falando que ele não morreu, que ele não veio em carne, que Jesus não é Deus. Então o que eles estavam dizendo é que nós continuamos condenados aos nossos pecados, e nós não estamos condenados aos nossos pecados. Sabe por quê? Porque nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele morreu lá na cruz, e todo aquele que levanta a mão, aceita Jesus, os pecados são levados. E toda vez que eu peco, eu tenho um intercessor diante do Pai. Por isso que é necessário, que está ensinando aqui, é ter uma posição doutrinária forte. Sabe? Uma vez eu estava ensinando numa casa e eu falei: se você morrer agora, para onde você vai? Aí as pessoas ficaram meio assim. Eu falei: eu sei para onde eu vou. A pessoa: como assim você sabe? Se eu morrer agora, eu vou para o céu. E a pessoa olhou para mim e falou: você é muito arrogante. Graças a Deus que hoje já está nos caminhos já. Você é muito arrogante. Eu falei: por que eu sou arrogante? Não, eu conheço a palavra. A palavra me garante que se eu morrer agora, eu vou para o céu. Se você não tem essa convicção, então é melhor começar a ter. Por quê? Porque a palavra me garante que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ele é o meu Deus. Eu creio que Ele se fez homem. Eu creio que um dia Ele morreu na cruz do Calvário, no terceiro dia Ele ressuscitou. Então, se eu morrer agora, eu estou com Cristo Jesus. E o que o João está ensinando aqui é ter uma doutrina forte, uma posição doutrinária forte. Então, e para isso, o que acontece? A igreja tem que conhecer a cristologia, tem que conhecer a Cristo, ver o que Cristo fez. Ele morreu no nosso lugar, e João está ensinando isso. E o que acontece com uma posição, então, doutrinária fraca? Ela leva a pessoa ao ensino falso. No verso de número 3, ele fala assim, olha: mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. E esse espírito do anticristo, esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então, uma doutrina fraca, o que ela faz? Ela nega a divindade de Jesus Cristo. Então nós temos que entender isso. A pessoa nega. Então, e essa doutrina, ela está a serviço de quem? A que nega a divindade de Jesus Cristo. Está a serviço, aqui a Bíblia fala, do anticristo. Quem que é o anticristo? É o opositor de Cristo. E o anticristo hoje aqui é o opositor de Cristo. E um dia ele vai ser o substituto de Cristo. Que ele vai vir, a Bíblia fala que um dia vai vir, e ele já está atuando aqui. Quando a pessoa fala, nega aqui a divindade de Cristo, então ela leva esse ensino errado, a pessoa está sendo usada como um anticristo, porque ela está ensinando erradamente, ela está negando que Cristo, ele veio em carne, ela está negando que Cristo é Deus, que Cristo é o Senhor. Então nós temos que entender isso. Tem uma religião que tem vários tipos, aí ele fala que não, que o único que tem, né? É só esse. Não, nós temos Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então nós não podemos negar Jesus Cristo. Então essa posição doutrinária, bem fraquinha, ela leva ao falso ensino. Muitas pessoas, não, Jesus ele não veio em carne. Tem pessoas que lêem a Bíblia, eu leio, é uma historinha, ela acha que é uma historinha. Só uma historinha. Não é uma historinha. Jesus ele veio, ele se fez homem e morreu por nós. E no verso de número 4, diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Por que João está falando que eles estão resistindo aos falsos ensinos, os falsos mestres? Porque eles são de Deus. A Bíblia fala,
o mundo, a Bíblia não, o mundo fala assim, que todo mundo é filho de Deus. Mas nós sabemos que não é uma realidade, irmãos. Nós somos criaturas. Deus, Ele nos deu o direito e o poder de nos tornarmos filhos dele. E como que nós nos tornamos filhos de Deus? Aceitando Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E reconhecendo Ele como nosso único e suficiente Salvador. Então, aqueles homens estavam resistindo àqueles falsos mestres, por quê? João está falando assim, ó, porque vocês são de Deus. Irmãos, e o que ele está falando, como eu sou de Deus, aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. E quem está em mim? Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Irmãos, e mesmo o mundo que ele está falando aqui, né, conduzido pelo diabo, e estando contra a igreja, eles não vão prevalecer. Às vezes nós achamos que, né, vai acontecer algo, eles vão prevalecer, a situação está tão difícil, acho que Jesus nessa aí, Jesus ele não está muito legal não, Jesus está meio down hoje, e não vamos conseguir vencer. Irmãos, aquele que habita dentro de mim, de você, ele é maior do que tudo. Então, nós somos de Deus, e Cristo, ele é maior do que toda hostilidade que possa ter. Cristo, ele é maior do que toda oposição que a igreja pode sofrer. Quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de nós. Às vezes o inimigo vem com toda a oposição, com toda a seta, com todo o laço, com toda a bagagem dele, para querer nos destruir. Mas aqui a Bíblia fala que nós somos de Deus. E como nós somos de Deus, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, você é de Deus, você pode ter certeza disso. Jesus está dentro de você. Então, os falsos ensinos, as falsas situações não vão te vencer. Não vão te vencer. Por quê? Porque o maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aqui também fala que no versículo número 5, João fala assim, eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Irmãos, quem é de Deus, como está falando aqui, tem a origem divina. Nós temos a origem divina. Sabia que você tem a origem divina hoje? Não. Porque quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você tem a origem de Deus. Você é originário agora de Deus. Como assim? Mas eu nasci do meu pai e da minha mãe. Mas quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, houve um novo nascimento. Nasceu uma nova pessoa. Porque aquele espírito que estava mortificado dentro de nós, porque antes nós éramos, né, um corpo que tinha uma mente e um espírito mortificado, dormindo. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, agora nós temos um corpo que tem uma mente e um espírito vivificado. Agora eu não faço mais aquilo que dá na minha cabeça. Quando nós éramos do mundo, eu faço aquilo que dá na minha cabeça. Se eu continuo fazendo aquilo que está dando na minha cabeça, eu tenho que reaver a minha conversão. Porque agora eu já não faço mais, porque agora o Espírito Santo de Deus, ele fala com o meu espírito. O meu espírito fala com a minha mente, e a minha mente faz reagir a minha carne. Porque muitas vezes, às vezes nós queremos fazer algo, mas lá dentro de nós tem um alerta, não tem uma luzinha ali dentro que avisa, olha, isso está errado. Você quer agir assim, está errado. Antes eu fazia sem pensar. Ia lá e fazia mesmo. Agora não, tem algo. E muitas vezes quando eu faço algo, de repente vem algo dentro de mim que começa a trazer um arrependimento. Já aconteceu isso com você? Começa a trazer algo em você e fala, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso. Quem é? Sou eu? Não. É o Espírito Santo que está falando agora com o meu espírito. Por isso que nós somos provenientes agora de Deus, nós nascemos de novo. E o que João está falando aqui, que os que resistem, eles fazem porque eles
Eles são do mundo, então os que resistem fazem porque não são do mundo. Aqueles que fazem é porque são do mundo, continuam fazendo aquelas coisas que o mundo quer. Mas aqueles que resistem aos falsos ensinos, resistem por quê? Porque nós não somos mais do mundo. Nós somos agora de Deus. Então, e os falsos mestres, eles têm a origem na onde? No mundo, nas coisas do mundo. Ele ensina as coisas do mundo. Pode, isso pode, aquilo pode, aquilo pode. E esses ensinos, eles representam aqui vamos colocar assim, esse sistema pecaminoso, esse sistema mundano. E muitas vezes nós vamos resistir, por quê? Porque nós somos de Deus. E nós não vamos aceitar. Tem coisas que as pessoas podem olhar e falar, nossa, você é quadrado. Nós estamos no ano 2024. Nós não estamos mais em 1950, mas o Deus é o mesmo, de 1950 e 2024. Os padrões mudaram, porque são ensinos mundanos, ensinos pecaminosos, e muitas vezes esses ensinos falados como se fossem ensinos de Deus. Não é bem assim, já ouviu isso? Não é bem assim, pode sim, vamos lá, é um carnavalzinho gospel, pode sim, Você vai lá, pode, tem muitas coisas que pode. Só que é um falso ensino, é um engano. E nós temos que tomar cuidado com isso. Então, os que resistem aos ensinos falsos é porque eles não são do mundo. É o que João está falando. E a igreja, como eu falei, ela é celestial. A igreja, ela veio dos céus. Amém? Mas quer dizer que nós somos melhores que os outros? Não, ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos assim porque nós temos Cristo Jesus. E a igreja aqui, a igreja representa quem? A igreja representa Cristo aqui na terra. Por isso que nós, quando as pessoas olham para nós, elas têm que ver quem em nós? Cristo. Simplesmente Cristo. Por isso que eu tenho que ter um padrão de vida, um padrão do meu modo de andar, um padrão do meu modo de vestir. Não estou falando que é para se vestir, né? De que maneira? Não, de padrão. Que eu sempre falo assim, se eu vou para a igreja, eu aprendi assim, olha no espelho, pega a Bíblia, e eu olho, essa roupa combina com a Bíblia? Se sim, eu venho com ela. Se não, eu não venho. Essa maneira de eu agir combina com a Bíblia? Se sim, eu continuo agindo daquela maneira. Se não, eu não ajo daquela maneira. E a Bíblia, muitas vezes, ela não precisa estar no meu braço, literalmente. Porque o salmista fala assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, eu tenho que olhar. Esse padrão aqui, que está tendo agora, é um padrão cristão? Estou resistindo aos falsos ensinos? Porque a igreja, irmãos, ela é de uma origem celestial. E a igreja, ela representa Cristo aqui na terra. Eu só quero ler uma palavra porque para a gente poder ver que todos eles falam a mesma coisa. 2 Coríntios, capítulo 5, verso número 20. Fala assim, porque somos, portanto, embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. A palavra nos ensina que nós somos embaixadores. O que é um embaixador? Embaixador dentro de um país, ele representa o outro país. Quando você vai numa embaixada, você não pode chegar lá e falar, eu vou entrar aqui. Aquele pedaço naquela embaixada, ele representa aquele país. Ali, os filhos do embaixador que vem, ele pode até aprender a língua do outro país, mas ele continua na embaixada estudando a língua do país natal dele. As comidas que ele come ali na embaixada, pode até comer as comidas do país, mas a comida da embaixada é do país dele, tudo do país dele. Ele está ali representando o país. Então, quando Paulo fala aqui que nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores de Deus, é porque nós representamos Deus aqui na terra.
Quando você vai em qualquer embaixada, aí você vê a bandeira do país lá na embaixada. Por quê? Porque ela representa aquele país. E nós, o que está falando aqui, aqueles que resistem às coisas do mundo, aos ensinos falsos, é porque eles não são do mundo. E nós, irmãos, nós temos que entender isso. É difícil de entender, mas nós não somos mais desse mundo. E muitas vezes quando nós agimos assim, eu já ouvi várias vezes, você é muito radical. Não é que eu sou radical, é que a palavra nos ensina que nós não fazemos mais parte desse mundo. Nós estamos aqui representando a Deus nesse mundo. Como as pessoas vão poder amar ao próximo? É como Paulo está ensinando ali. Olha, Deus me colocou como embaixador para que eu levar vocês à reconciliação com quem? Com Deus. Como eu vou levar a pessoa à reconciliação com Deus se eu ajo igual ao mundo? Se eu ando igual ao mundo, eu nunca vou levar a pessoa a se reconciliar com Deus. Sabe? É fato. Teve uma pessoa que ela era roqueira, sabe? Tudo roqueira. E um dia uma amiga falou, não, eu vou levar você para a minha igreja, que você vai se identificar. Lá você vai se identificar. E levou. Chegou lá, sabe o que ela falou? Ela falou assim, eu queria ter vindo para um lugar diferente. Aqui é igualzinho o lugar que eu frequento. Tudo igual, sabe? Ninguém vê ninguém, barulhão, sabe? Barulho, som alto, sabe? Não dá nem para você ver o rosto de ninguém. Eu queria ir para um lugar que eu pudesse ver as pessoas, que eu pudesse ser tocado pelas pessoas, ser abraçado pelas pessoas. Irmãos, nós temos que entender isso. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos a Deus aqui. E a origem da igreja, ela é celestial. E o mundo, ele não aceita o sistema de Deus. Não vai aceitar. Você pode querer falar, eles não vão aceitar. Mas não é porque eles não aceitam que nós não vamos falar do sistema de Deus. Porque nós somos embaixadores de Cristo Jesus. E aqui também fala, os que resistem, fazem essa resistência aos falsos mestres, porque eles ouvem a voz de Deus. O verso 6 fala assim, nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus, nos ouve. Mas quem não vem de Deus, não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Irmãos, João ele afirma que a igreja, ela pertence a Deus, é por isso que a igreja ouve a voz de Deus, porque ela pertence a Deus. É isso que ele está ensinando aqui. Então, quando você fala, a igreja ouve a voz e atende, por quê? Porque elas pertencem a Deus e ela escuta a palavra do Senhor. Por isso que muitas vezes as pessoas vêm para a igreja e é pregada uma palavra, a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador e ela começa a escutar. Não aquilo que o pastor ensina, mas ela começa a escutar a palavra de Deus e a voz de Deus. Por isso que muitas vezes a pessoa fala, poxa vida, mas tal pessoa não muda. Por que não muda? Porque ela não ouve a voz de Deus. Ela só ouve a voz do mundo. Porque ela está na onde? No mundo. Então quem é de Deus, ele resiste aos ensinos mundanos. Por quê? Porque ele ouve a voz de Deus. Ele escuta a voz de Deus. Foi tão difícil para mudar muitas coisas em minha vida, porque eu tinha que ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Então, estava tão bom lá no mundo, estava tão gostoso, mas agora eu tenho que mudar aqui. Eu tenho que deixar de ser assim, eu tenho que deixar de fazer aquilo, eu tenho que deixar de agir. Mas por que nós conseguimos resistir? Porque nós estamos na igreja e nós pertencemos a Deus e nós ouvimos a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus nos dá essa condição de resistir aos falsos mestres, aos falsos ensinos. Pode ensinar o que for. Irmãos, eu já vi tanta coisa
Um dia eu lembro que eu estava no ponto de ônibus e meu carro tinha quebrado, era novo convertido também, e um rapaz, olha como que o inimigo usa. Um rapaz parou perto de mim, começou a conversar comigo, tal, e saiu o assunto, eu falei que eu era cristão, e falou, também sou. Eu quero levar você comigo num lugar. Eu falei, mas que lugar que é esse? Não, é legal, vamos marcar, eu vou te levar. Faz o culto numa chácara. Lá você vai ver o Espírito Santo, você vai ver Deus, tal. Eu falei, como que chama? Ele falou, não, lá chama assim, é o Santo Daime. Aí você vai tomar um chá lá, aí você vai ver o que que é. Eu falei, tá bom. Tinha até marcado com ele. Aí eu fui conversar com o pastor. Pastor, olha, eu vou lá. Ele falou, você vai na onde? Eu falei, vou num culto assim que o rapaz me convidou. Como que é isso aí? É tal de Santo Daime, pelo amor de Deus. Não, senta aqui, senta aqui. Aí ele começou a me ensinar o que era o Santo Daime. Santo Daime é um alucinógeno. Onde você faz um chá, você toma. E você vai ver realmente extraterrestre. Você vai entrar em êxtase. Né? E aquele rapaz... Ele já estava assim, depois eu fui analisando, ele já estava com um jeitão assim, de dependente químico. E muitos jovens saíram de casa, abandonaram tudo, abandonaram o emprego, por esse falso ensino. E o inimigo muitas vezes ele vem com falsos ensinos. Mas nós vamos resistir por quê? Porque nós somos de Deus. Sabe? Quando o pastor me falou aquilo, entrou dentro de mim e falei, não vou. Eu falei, já sei de onde eu saí. Ele falou, Nelson, você vai voltar. O inimigo está pegando um prato cheio para te levar você de volta de onde você saiu. Então tem muitos falsos ensinos. Mas nós vamos resistir por quê? João ensina. Porque nós ouvimos a voz de Deus. Vão vir ensinos, mas nós vamos ouvir sempre a voz de Deus. Vão vir falsos profetas, mas nós vamos sempre ouvir a voz de Deus. Então, o João ensina que eles estavam resistindo aos falsos mestres porque eles eram de Deus, porque eles não eram mais do mundo e porque eles ouviam a voz de Deus. Então, nessa noite, eu quero deixar para nós esse ensino, para que nós possamos entender isso, que aquele que é de Deus ouve a sua voz e resiste ao falso ensino. Amém? Porque vão vir os ensinos, vão vir situações vamos colocar assim, com falsas pregações, falsos ensinos, mostrando para nós um caminho muito mais fácil. Porque os falsos ensinos, ele vai vir sempre mostrando algo mais fácil. Está perseverando há quanto tempo e não vê a bênção? Ah, mas tem um atalho aqui para você. É porque não estão te ensinando. O atalho é aqui, não. Não tem atalho. De um lado era montanhas, do outro lado eram canibais, atrás vinha Faraó e na frente era o mar. Não tinha nenhum atalho, tinha que ouvir a Deus. E Deus falou assim: diga ao povo que marche. E muitas vezes vão vir querer ensinar para nós uma maneira mais fácil. Tudo mais fácil. Já notou? Que é bem mais fácil. Você vem, você dá 10, que Deus te dá 1 milhão. É fácil. Felipe, que é economista, né? Onde tem essa economia no planeta? Que você dá 10 e Deus, aí de repente você tem 1 milhão em uma semana. Não existe. E muitas vezes as pessoas caem nesse falso ensino. Olha, você pode isso, você pode aquilo. Não é bem assim. Então nós temos que tomar cuidado com os falsos ensinos. Os ensinos que mostram para nós que Jesus não é Deus. Os ensinos que falam assim que naquele dia, sabe? Naquele dia Deus vai ser benevolente. Sabe, Deus ele não vai agir como a Bíblia fala. Deus ele vai, sabe, perdoar. Não, Deus ele perdoa aqui hoje. João 3, o próprio João falando aqui. Eu vou ler só para nós terminarmos, tá? João 3:16. Aqui tem só o 16.
Mas ele continua no 17, que fala assim, João 3,16: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque por não crer no nome do Filho do unigênito de Deus. E este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal e odeia a luz, não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Então esse é o ensino. Jesus, ele não veio para condenar. Jesus, ele veio para nos salvar. Aquele que aceita e crê, ele está salvo. Mas aquele que não crê, já está condenado. Não tem jeito. As pessoas falam, e naquele grande dia, sabe? Eu conversava com uma pessoa que eu amava muito, aquela pessoa. E ela queria dar um jeitinho, ela conhecia bem a Bíblia, conhecia de cabo a rabo. Mas ela queria dar um jeitinho para salvar a mãe, que tinha morrido sem Cristo. Assim, nós não podemos falar que foi para o inferno. Queria salvar não sei quem, ela queria dar um jeitinho. Eu falava assim, no final ela falava, Nelson, infelizmente não tem jeito não. Tentei salvar, mas não tem jeito, né? Se não aceitou Jesus no último momento, biblicamente, não tem jeito. Por mais que nós amemos, por mais que nós queremos, a única maneira e o único ensino certo que tem é esse, de aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, reconhecer que Ele veio em carne, que Ele morreu por nós, ressuscitou no terceiro dia e hoje está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, onde um dia há de vir julgar os mortos e os vivos. Essa é a oração do credo, né? Pode orar o credo, porque o credo é a oração dos apóstolos, tá? Está lá no Didaquê, tem um Didaquê, um livrinho dos apóstolos. Então, essa é a oração dos apóstolos, que eles criam em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, a salvação vem disso. A salvação vem de nós crermos em Jesus e amarmos o nosso próximo. E não aceitar de maneira alguma, irmãos, aquele ensino que é um ensino falso. Amém? Então, que Deus nessa noite nos abençoe e que nós possamos avalia tudo o que é te ensinado. E principalmente aquilo que eu prego. Olha na Bíblia, será que o pastor está pregando isso? Então avalia o que é ensinado. Nós temos que olhar, temos que ter uma posição doutrinária. Saber que se nós morrermos hoje, nós vamos para o céu. Essa é a minha convicção. E essa convicção faz com que eu não desanime, faz com que eu não largue Cristo, faz com que eu continue caminhando com Cristo até o final. E por último, nós temos que fazer isso. Quem ouve a voz do Senhor resiste os falsos ensinos. Pode ser ele do ensino que for. Irmãos, tem tanto falso ensino, tanto engano, que você olha assim, fala, Senhor, tenha misericórdia. Tem misericórdia. Porque às vezes você vê a pessoa ensinando algo, você fala assim, só Jesus para poder iluminar essas pessoas, para elas verem que elas estão num caminho totalmente enganoso e errado. Amém? Então sempre examine as Escrituras. Amém? Tenha essa prática. Ah, mas eu leio lá, pastor, eu não entendo nada. Peça para o Espírito Santo. Começa a ler e um pouquinho por dia examinar as Escrituras. Quando é pregada uma palavra aqui, chega em casa, olha, pregou isso. O que quer dizer isso? Examina as Escrituras sempre, para que nós não sejamos nunca enganados. Amém? Então vamos orar e pedir para Deus, Senhor, nos dar discernimento. Pedir para Deus nos tirar todo o falso ensino. Pedir para Deus que nós possamos sempre ouvir a voz dEle.
clamar e pedir para Deus também que as pessoas que muitas vezes estão no falso ensino, no caminho errado, no engano, que elas possam ver a luz do Senhor e possam caminhar com Cristo em nome de Jesus. Pai, nós